Bom, no vídeo de hoje eu quero falar assim com vocês sobre algumas notícias do Atlético Paranaense, como por exemplo o caso envolvendo o Vitinho. Onde será que o jogador vai jogar na temporada de 2022? Será que já apareceu alguma proposta para o jogador? Quero falar com vocês também sobre o caso envolvendo o Orejuela, possível novo reforço da equipe do Furacão para essa temporada. Excelente contratação, ao menos do meu ponto de vista. Até quando será que ele vai ficar na equipe do Furacão, que eu quero trazer aqui para vocês. Quero falar também sobre o caso envolvendo assim sobre o pay-per-view e quantos milhões a equipe do Atlético Paranaense pega pela disputa do estadual. Enfim, quero trazer aqui para vocês a diferença, até mesmo de algumas outras equipes do interior de São Paulo, o quanto essas outras equipes recebem e o valor bem baixo que o Atlético Paranaense tem recebido nesses últimos anos na disputa do estadual. Mas só antes de começarmos a playlist aqui, para deixar seu like, também se inscrever no canal. Esse é o canal Black Art, já postamos diversos conteúdos aqui para vocês a respeito do Atlético Paranaense, inclusive pelo menos uma vez na semana, trazendo um vídeo aqui com algumas notícias, né, a respeito do Furacão e também notícias do Clube Empresa, de mercado da bola. Então se inscreve aqui no canal, tenho certeza que você vai gostar dos próximos conteúdos que estamos elaborando para trazer aqui para vocês, tá bom? Mas só antes de começarmos, tem um recado também super importante para você que gosta de fazer suas apostas esportivas, que é no caso da BR4Bet, casa de apostas assim, que está patrocinando o Black Cartel nesse mês de março, onde por lá você vai poder fazer suas apostas e no valor do seu primeiro depósito dobrar esse valor acima de R$20. Por exemplo, você depositou R$50 na BR4Bet, você vai ter R$100 para fazer suas apostas de banca. Basta utilizar o link que está aqui abaixo na descrição desse vídeo, no primeiro comentário na descrição, e também apontar seu celular para esse QR Code aqui na tela. Qualquer uma das opções, você vai estar adquirindo esse bônus aí de 100% no valor do seu primeiro depósito. Então corre lá, faz o seu registro na BR4Bet e comece a apostar agora mesmo. Bom, quero começar falando sobre a quantia que o Atlético Paranaense pega em relação ao campeonato estadual, onde o Nicola trouxe uma informação bem interessante nessa última quinta-feira, onde ele falou sobre, nesse último sábado, tá? Só corrigindo, sobre quanto ganha assim cada equipe no campeonato estadual, e trouxe alguns números, né, de outras regiões do Brasil, como por exemplo o Campeonato Paulista, onde os times grandes recebem algo próximo de R$30 milhões, tá? Por edição do Campeonato Paulista, apenas com cotas de TV. Tem também assim, no caso, outras equipes de Minas Gerais, que é o Cruzeiro recebendo um pouco mais do que o Atlético, próximo de 8 a 9 milhões. O Campeonato Carioca também rendendo um pouco mais do que R$8 milhões para o Vasco, Fluminense. O Flamengo recebe um pouco, 14 a 11 milhões de reais. E assim, tem uma queda gigantesca para outros estados do país. Ainda o Rio Grande do Sul fica próximo, com valor perto de 8 a 9 milhões. E assim, uma diferença muito grande, por exemplo, para o Atlético Paranaense, que de acordo com o Nicola, esse valor não chega nem a R$650 mil de cotas de TV para transmissão por temporada. Enfim, um valor bem baixo, até porque assim, o Furacão poderia estar ganhando muito mais em relação a isso, tanto que tem colocado sua equipe de base para jogar nesses últimos anos, muito por conta desse valor ser muito abaixo do que era de se esperar. E até mesmo em comparação com outros times do estadual, do Campeonato Paulista, por exemplo, o Ituano conhece um pouco mais do que recebe um pouco mais do que R$8 milhões por disputa do estadual apenas com cotas de TV. Isso é mais do que o Cruzeiro possivelmente vai ganhar, o Atlético Mineiro, o Internacional, o Grêmio, o Vasco, enfim. Você vê uma discrepância absurda em relação ao Campeonato Paulista e em demais aos outros do restante do futebol brasileiro, tá? E esse valor próximo de R$650 mil que o Atlético fatura por edição de campeonato é muito baixo. Eu quero que você deixe aqui embaixo nos comentários o que você acha que poderia assim, render uma quantia maior para a equipe do Furacão. Você acha que compensaria, quem sabe, fazer uma competição entre as equipes do Sul, com alguns jogos mais interessantes para tentar assim vender cotas de televisão e patrocínios um pouco mais alto? Enfim, quero que você deixe aqui a sua opinião e análise nos comentários. Quero falar com vocês também sobre o atacante Vitinho, que foi especulado na equipe do Atlético Paranaense desde quando ele voltou, né, um pouco mais do que 3 semanas daqueles conflitos lá na Ucrânia e tudo mais. Ele voltou ao futebol brasileiro, a territórios nacionais, mas ainda não definiu o seu futuro. Você vai lembrar que há 3 semanas o Atlético Paranaense fez um primeiro contato com o jogador para entender assim, como que seria, se ele já tem proposta, se o futuro dele já está definido, se a equipe do Dinamo Kiev tem interesse de emprestar ele, por exemplo, até o final da temporada. E assim, em relação ao futuro do Vitinho, até esse momento não foi definido absolutamente nada. Alguns outros jogadores que estavam jogando em outras equipes, igual o do Shakhtar Donetsk, conseguiu um empréstimo até o final da temporada, onde inclusive algum desses deve assinar com alguns times no Brasil, com um contrato até dezembro de 2022. Então era o plano que o Furacão tinha, até para não contar com um jogador com apenas 3 meses, por exemplo, porque
porque seria um prazo bem curto, né? E às vezes não compensaria nem para o próprio clube, nem para o jogador. Mas até esse momento não sabemos se o Furacão ainda tem interesse em relação ao Vitinho, se já fez proposta, se teve uma recusa. Infelizmente, a última notícia que temos de forma oficial e confiável foi há 3 semanas do Globo Esporte mostrando esse interesse do Furacão e também de outros 3 times da Série A do Brasil que demonstrou interesse no ponta de 22 anos de idade. Que vale lembrar, ele surgiu na base do Atlético Paranaense, está na equipe desde 2014, 2015, ainda no Sub-16, Sub-17, enfim, começou a ter as primeiras chances a partir de 2018 e temporada passada foi muito bem, tanto que em 2021 fez 28 jogos, 9 gols marcados e 4 assistências. Sempre foi um jogador bem constante na equipe do Furacão, desde 2019 recebendo várias oportunidades e foi vendido para o Dinamo Kiev, naquela ocasião um valor bem interessante para o Furacão, que assim, pouco tempo depois ainda tem essa possibilidade de contar com a volta do Vitinho. Por lá ele fez 13 partidas, 3 gols marcados e 1 assistência, até que números interessantes, né? Estava se adaptando ainda ao futebol local e depois desse conflito acabou conseguindo assim voltar para o futebol brasileiro, mas ainda não foi definido se ele vai conseguir, no caso, voltar para o Furacão, que já se ofereceu para ele treinar. Seria bem interessante ele ficar, por exemplo, até o final da temporada, que eu quero que você chegue aqui embaixo nos comentários o que você acha a respeito do Vitinho e se compensaria trazer mais um ponta, né? O Atlético já contratou algumas boas opções, no caso a volta do Vitinho para 2022. E o último assunto desse vídeo é a respeito do Orejuela, que deve se tornar em breve, nas próximas horas, um novo reforço do Furacão para a temporada de 2022. Notícia do Globoesporte.com que assim, o São Paulo, no caso, tem interesse de emprestar o jogador que estava cedido ao Grêmio, tá? O Grêmio já sinalizou com a opção de empréstimo, de liberação, junto ao contrato que ele tinha estabelecido de empréstimo com o São Paulo, que ia, por exemplo, o contrato de empréstimo com o Grêmio até dezembro de 2022, e o Furacão vai assumir esse contrato, né, conseguindo o Orejuela até o final da temporada. Possivelmente o Atlético vai pagar 100% do valor dos salários do Orejuela, que é algo próximo de 260 mil por mês. Não sabemos ainda a informação exata a respeito dos seus vencimentos. Quando ele assinou com o São Paulo era esse o valor especulado, e o jogador de 26 anos de idade agora já negocia com o Atlético Paranaense, muito por conta dele ter perdido muito espaço pela equipe do Grêmio. É um jogador que tem contrato com o São Paulo até o dia 1º de março de 2025 e está ciente dessa negociação, tem interesse de jogar no Furacão, até porque é um time que vai disputar a primeira divisão, vai disputar a Libertadores e vai ser um time bem competitivo. Acho que vai ser uma baita contratação, boa para todo mundo, boa para o São Paulo, boa para o Grêmio que não estava jogando o jogador por lá. O Orejuela vai ter muito mais oportunidade e o Atlético procurando, né, mais um jogador nessa posição após a sua saída, a saída do Marcinho, confirmado nessa temporada de 2022. Enfim, o Orejuela que surgiu muito bem no Desportivo Cali, lá da Colômbia, tanto que ele disputou 54 partidas por lá, 3 gols, isso quando ele tinha apenas 20 para 21 anos de idade, foi pro Ajax da Holanda, jogou 16 jogos no Ajax P, 1 gol marcado em 2018, e também no Ajax profissional apenas 4 partidas. 2019 foi para o Cruzeiro e fez muito bem, uma reta final da Série A e também do Campeonato Mineiro, 35 jogos, 2 gols, 1 assistência. Foi um dos poucos bons jogadores que o Cruzeiro teve naquele ano, mesmo depois do rebaixamento, né? Enfim, o Cruzeiro pagou 7 milhões e meio de reais nele e vendeu no ano seguinte, emprestou ele no ano seguinte para o Grêmio, onde ele jogou 31 jogos em 2020, 1 gol marcado, e em 2021 o Cruzeiro vendeu ele para o São Paulo por valor próximo de 13 milhões e meio de reais, mas pelo São Paulo ele sofreu com muitas lesões, não teve uma boa sequência, apenas 15 jogos, 1 gol e 1 assistência. Foi emprestado para o Grêmio para ver se ele voltava à boa fase, não foi o que aconteceu, mesmo jogando até aqui 8 partidas no ano, mas acho que vai ser um baita reforço para o Furacão, o titular absoluto, ao menos na minha opinião, tá? Se ele se encaixar bem no Furacão, eu acho que vai ser um baita reforço para essa posição de lateral direito. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like e também se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse. E aqui na tela final agora eu vou deixar outras 2 sugestões de vídeo para vocês, tá? Que nós já trouxemos a respeito do Furacão, notícias em geral, que eu trouxe ainda nesse final de semana, e outros sobre opções de destaque dos estaduais que estão indo bem, né? E que poderiam reforçar o Furacão pensando nessa temporada de 2022. Vai lá dar uma olhada e também aqui no link abaixo na descrição, para você conseguir esse cupom da BR4Bet e conseguir 100% de bônus no valor do seu primeiro depósito. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais, valeu!